O Itaú Unibanco acabou de soltar os seus resultados referente ao primeiro trimestre de 2024 e, na minha opinião, veio bom. Veja que o resultado recorrente gerencial, na ordem de 9,8 bilhões de reais aqui, uma alta de 3,9 quando comparado com o quarto trimestre do ano passado e uma alta de 15,5%, que é o mais adequado a gente fazer, comparar com o primeiro trimestre do ano passado. A gente vê que o mercado estava esperando um lucro na ordem de 9,7 bilhões de reais. Veio um pouco melhor, pode-se dizer que veio praticamente em linha, mas um pouco acima das expectativas, então para mim foi um resultado bom. Inclusive, se a gente for olhar aqui as projeções de 2024 em relação ao que o banco entregou aqui, só ficou fora do guidance mesmo a carteira de crédito total, que não cresceu tanto no primeiro trimestre, quando comparado com o primeiro TRI de 2023, ficou ali abaixo do guidance. O guidance seria entre 6,5 a 9,5, um crescimento aqui de 2,8. Se excluir aqui a variação cambial, um crescimento de 5,6. Enfim, abaixo aqui do que o banco está projetando. Porém, margem financeira com clientes subiu 7,4%, dentro, quase no topo do guidance. E se a gente excluir as operações que o banco tinha na Argentina, foi uma alta de 9,4%, ficou acima das projeções. Margem financeira com o mercado também cresceu dentro do esperado, 1,1 bilhão, multiplicado por 4 aqui, vai dar 4,4 bilhões aqui. Custo de crédito também, que tem a ver com as provisões para devedores duvidosos, mas entra aqui também recuperação de crédito, entre outras coisinhas aqui. 8,8, se a gente anualizar, ou seja, multiplicar por 4, vai estar aqui dentro das projeções também. Receita de prestação de serviços e resultados seguros, também dentro das projeções, a receita cresceu ali 5,8%. Despesas não decorrentes de juros também cresceu em linha com o que era esperado. Acredito que o mercado vai gostar desses números aqui, quando a gente vê comparando, por exemplo, com os resultados do Banco Bradesco, que a maioria aqui dos itens veio abaixo do guidance, né, fora do guidance. Então, o mercado não gostou muito. Agora, com o Itaúzão, acho que as coisas vão ser diferentes. Observe que a cotação subiu um pouquinho no dia de hoje, né? 0,25%. Na semana subiu um pouquinho mais, chegou a ser tradeado aqui a R$ 27,35 e agora fechou ali em R$ 28,06. Acredito que amanhã deve subir mais essa cotação aqui. Está muito jogado de lado o Banco Itaú nesses últimos dias. Estou falando aqui das ações de TUB3. Se a gente for colocar aqui TUB4, a alta já foi um pouquinho mais forte, está ali em R$ 32,40. Se a gente colocar aqui na semana, veja que já chegou a bater R$ 31,44. Enfim, amanhã eu acho que vai subir mais. Uma das poucas coisas que eu não gostei muito, mas é uma besteira minha aqui, né? Teve esse recuo da margem financeira com clientes quando comparado com o quarto TRI do ano passado. Porém, teve uma alta aqui de 7,4% se a gente comparar com o primeiro TRI de 2023. Se a gente olhar aqui na prévia da Genial Investimentos, eles estavam esperando ali realmente 25,7 bilhões de reais na margem financeira com clientes e veio 25,8, ou seja, um pouquinho melhor, em linha praticamente aqui com o que a Genial estava esperando. Com relação ao custo de crédito também, 8,7 bilhões de reais, quase 8,8 bilhões de reais ali. E o que o mercado estava esperando aqui, no caso, a Genial Investimento estava esperando um custo de crédito de 8,9, quase 9 bilhões de reais. Ou seja, veio melhor do que o esperado. As despesas não decorrentes de juros também veio melhor do que o esperado, 14,3 bilhões aqui, enquanto a Genial estava esperando ali 14,4. É praticamente um resultado em linha com o que o mercado estava esperando, só que um pouco melhor. E olha que o mercado ele tem exigido muito do Banco Itaú, então eu acho sim que foi um bom resultado. Poderia ter sido um ótimo resultado se de repente o Itaú viesse aqui com a última linha do balanço na ordem de 10 bilhões de reais, também aí é querer demais, né? 9,8 aqui já está de bom tamanho. E o próprio banco compara os seus resultados com o final do ano passado, né? O quarto trimestre de 2023, então o lucro crescendo 3,9%, carteira de crédito total crescendo aqui 0,7%. Margem com clientes teve essa quedinha que eu observei. Margem com o mercado já melhorou bastante aqui, né? Queda da taxa Selic deve estar contribuindo positivamente para essa alta de 26%. E um indicador que o mercado sempre olha aqui é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, de quase 22%.
21,9% aqui, um crescimento de 7 pontos percentuais quando comparado com o quarto trimestre do ano passado. E esse ROI de quase 22% é algo difícil da gente encontrar em um bancão por aí, até mesmo no Banco do Brasil. Agora a pergunta que eu sempre faço é, esse custo de crédito aqui, não é essa queda nas provisões para devedores duvidosos? Veja que quando comparado com o quarto tri do ano passado, caiu 1,8% aqui, 9,1 bilhões de reais, provisionou um pouco menos, então a gente deve imaginar que a inadimplência deve estar melhorando. A gente vê aqui que o saldo de PDD total do Banco Itaú está na faixa de 54 bilhões de reais. Em junho de 2023 foi um pico na ordem de 57,3 bilhões de reais. De lá para cá veio diminuindo e a gente tem que verificar se esse número está condizente com a inadimplência. Ela deve estar diminuindo, porque aqui as provisões estão diminuindo também. Vamos ver? E a gente observa que esse índice de inadimplência aqui de fato está estável, né? Essa linha vermelha é o total que a gente deve analisar aqui nesse vídeo. Observe que cresceu um pouco e já está diminuindo aqui em 2,7%, que é um número muito bom, né? Se a gente for comparar ali com o Bradescão, por exemplo, está na faixa dos 4%. Santander, se não me engano, está na faixa dos 3%. Itaú está bem controlado aqui, caindo a inadimplência e ainda em níveis muito baixos, 2,7%. E esse índice de cobertura acima de 90 dias que eu gosto de olhar também aqui, veja que cresceu, isso é muito positivo, saiu de 216% para 221%, teve uma pequena alta aqui, mas é importante, outros bancos não conseguem ter alta ou estão bem estável aí, se não me engano o Bradescão está em 164%, então o Banco Itaú está dando uma aula aqui, né, com provisões decrescendo, com a inadimplência também caindo e com o índice de cobertura subindo. Para quem não sabe aqui, pessoal, esse índice de cobertura você pode calcular facilmente, é só você pegar a provisão total do banco aqui, nessa faixa de 54 bilhões de reais e dividir aqui pela carteira em atraso do banco acima de 90 dias, que está no caso aqui em 24,5 bilhões de reais. Quando você faz essa conta, vai dar ali 2,21, que é exatamente 221%. Isso significa que o banco tem dinheiro para bancar aqui essa inadimplência, essa carteira em atraso de 24 bilhões de reais. O banco tem simplesmente mais do que o dobro. Em nossa planilha de preço-teto, a gente está sendo bem conservador com esse lucro projetado na faixa de 39 bilhões de reais. A maioria das casas estão colocando ali um lucro para o ano de 2024 na ordem de 40,4, 40,6 bilhões de reais. Esse lucro por ação ficaria ali em R$ 4,10, R$ 4,14. O payout aqui também de 40% é um payout conservador. Casas estão esperando aí um payout na faixa dos 60%, como foi no ano de 2023. Mas enfim, do jeito que a gente está colocando aqui, um dividendo por ação fica ali em R$ 1,60, já líquido de impostos. O dividend yield projetado aqui para a Itube 3 é de 5,7%. A gente exigindo 6% de yield, o preço teto fica ali em R$ 26,67, mas eu acredito que abaixo de 28 já é um preço muito interessante, ainda mais se você quer montar a posição em um setor bancário, ainda não tem nada certo, diferentemente da minha carteira, onde eu já tenho ali mais de 50% no setor financeiro, né? Quase 20% no Banco do Brasil, uns 11 a 12% no Banco Bradesco. Então, para mim, fica complicado abrir posição em mais um bancão aqui. Porém, o Banco Itaú hoje seria o meu preferido se eu fosse começar uma posição nesse setor. Lembrando de que nada do que eu falei nesse vídeo é recomendação de investimento, pessoal. Se você comprar ou vender suas ações, é você que vai colher o bônus e o ônus de suas operações. E para quem não me conhece, eu me chamo Pedro, sou o criador aqui desse canal Dividendo Complementar. Aqui nós falamos de ações pagadoras de dividendos e temos também a planilha de preço-teto gratuita. É só você clicar que vai abrir aquela planilha ali com mais de 20 tickers de ações aí para vocês baixarem e calcular o próprio preço-teto de vocês de diferentes ações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.